Olá pessoal, tudo bem? Voltando então para terminar este nosso trabalho, lembrando que no vídeo parte 1 eu mostrei como fazer as distribuições, como fazer todas as marcações para fazer este trabalho, tá? E agora neste vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer cada ponto desses. No vídeo parte 1 nós fizemos toda esta parte aqui. Quem gosta de fazer gráfico, dá uma olhadinha no vídeo parte 1, que eu mostrei direitinho como fazer todas as marcações. Até para quem não gosta de fazer o gráfico, não faz o gráfico, pode dar uma olhada para ver porquê de cada marcação dessa. Daí fica mais fácil, acho que, de entender alguns processos, tá? Mas o gráfico fica praticamente assim, para cá tudo se repete, isso aqui se repete para cá. E dependendo da largura da toalha, vocês vão repetindo esses mesmos desenhos, né? Por toda a extensão do tecido de vocês. Então agora eu vou mostrar como fazer o bordado. Então, este trabalho eu usei o pontinho da amostra 2, que é o barra diagonal ascendente. Tá aparecendo aí para vocês, é este trabalho que eu fiz aqui. Dentro dele eu fiz um detalhe em falso crivo, que também tá aparecendo agora aí para vocês. Nos vídeos de amostras eu mostrei como fazer esses trabalhos. Caso vocês queiram ver os vídeos de pontos básicos, o link está na descrição do vídeo aqui embaixo, tá? Ali tem o link, tem todos os vídeos de pontos básicos que eu passei. Eu vou tentar fazer nesta parte que eu não risquei, para quem não faz o gráfico, quem não gosta de trabalhar com gráfico, eu vou mostrar aqui como fazer, tá? Caso vocês não queiram fazer o gráfico, não precisa também, é só ir contando as tramas. Então aqui é o centro da toalha, né? Eu mostrei como a gente faz lá no vídeo parte 1, e aqui também é o meio dela. Então partindo daqui eu pulei 10 tramas, ou 11 furinhos, fiz uma marcação. Depois daqui pulei mais 10 e fiz outra marcação, tá? Então são de 10 em 10 tramas ou 11 em 11 furinhos. E a partir daqui eu fui distribuindo esse trabalho. Este primeiro trabalho, vocês reparem que ele é duplo, né? Tem duas linhas, então tem essa primeira parte aqui, depois esta aqui que a gente faz. Vocês observem que esta que começa na parte de dentro da toalha, ela começa aqui na parte de dentro, mas vai até o final da toalha aqui no finalzinho. Ela vai até a barra da toalha. E essa que começa na barra, ela vai até a metade, tá? Então ela começa, a que começa na parte de dentro vai até a barra, e a que começa na barra vai até a parte de dentro, tá? Então aqui, por exemplo, essa vai começar na parte de dentro. Vamos começar aqui, por exemplo. Ele começa então na primeira marcação, 6 tramas, neste caso aqui para a esquerda, né? A gente pode fazer o primeiro ponto, tá? Então, do centro, pula 10 tramas e pula 6 para o lado, ou 7 furinhos. E aí faz um ponto de 4 tramas. As linhas que eu utilizar, eu vou colocar ali na descrição do vídeo, tá? Pra gente não perder muito tempo falando em linha. Mas pode ser linhas de crochê que vocês tenham, linha de bordado, pode ser linha de meada. Eu só não uso a linha de meada porque ela só tem 8 metros. E como esse tipo de bordado gasta bastante linha, ela não rende muito. Mas pode ser usado caso vocês tenham ela, tá? Então aqui, ó. Daqui eu pulei 1, 2, 3, 4, 5, 6 tramas. E agora eu vou fazer um ponto de 4 tramas, ó. 1, 2, 3, 4 tramas. E vou sair pular 2 tramas na diagonal e vou fazer o primeiro ponto. Eu vou deixar a linha aqui, essa ponta da linha, depois eu faço o acabamento, tá? Então eu saí, fiz um ponto de 4 tramas, ó, fiz um ponto de 4 tramas, pulei 2 na diagonal, 1, 2. Agora eu vou fazer de novo, mais um ponto de 4, e assim eu vou fazendo. Eu vou sair sempre na diagonal, 2 tramas acima. Lembrando que este ponto eu mostrei na amostra 2, é barra diagonal ascendente, tá? Tá lá nos vídeos de pontos básicos, é a amostra 2. Tem este ponto aqui, eu mostrei direitinho como fazer. Caso vocês queiram dar uma olhada, a playlist tá ali na descrição do vídeo. Ó, então aqui eu venho fazendo, pulando. Aqui, como chegou na nossa marcação, a gente tem que inverter o sentido do bordado. Faz igual, ó. Pula 2 na diagonal,
Agora, como nós vamos subir, a gente muda o sentido do ponto, né? Antes a gente estava fazendo de baixo para cima, agora eu faço o contrário, né? Como eu vou ter que ir para lá, então eu vou fazer 1, 2, 3, 4 e sair 2 na diagonal também, ó. E vem fazendo. Para fazer esse detalhe ida e volta, só ele é 90 centímetros de linha que a gente gasta, tá bom? Ó, então aqui a gente só vai fazendo 1, 2, 3, 4 e sai 2 na diagonal ali, ó. E assim a gente vai fazendo até lá em cima. Ó, vai ficando assim, a gente vai fazer até lá em cima. Quando chegar aqui em cima, né, a gente mantém, ó, no mesmo alinhamento aqui desse aqui, ó, né? Lembrando que eu pulei essa primeira trama aqui, eu não uso ela, eu vou até essa aqui, tá? Então aqui, ó, pula duas e faz. Esse aqui seria nosso último ponto, ó, só ficou essa traminha aqui que a gente não vai fazer, né? Então daqui a gente faz para cá normal. E agora a gente vai inverter o sentido, vai começar a vir para baixo, fazer os pontinhos. Esta parte aqui, ó, parte de fora, a gente vai fazer até a marcação aqui. São 20 tramas, né, da borda até aqui, a gente vai fazer o bordado. Ao todo são 8 pontos a mais aqui, tá? Daqui, tirando esse, né, esse seria o nono. Então a gente tem que fazer para cá 8 pontos. Caso vocês não tenham feito a marcação, vocês podem contar o número de pontos também. Aí é só fazer de novo o mesmo processo para cá. Esse aqui vai ser o 8º ponto, então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Daqui a gente vai pôr a agulha ali igual na diagonal, né? Sair as duas tramas na diagonal. E agora a gente vai voltar fechando estes quadradinhos. Os pontos que nós fizemos até aqui são na vertical, agora a gente vai voltar fazendo eles na horizontal. Daqui a gente pula para cá, ó, e sai ali na parte de cima. Daqui a gente pula para cá. E assim a gente vai fechando estes pontinhos. Aqui a gente fecha ele normal, ó, faz ali normal este ponto. Daqui a gente vira para cá, ó, e sai aqui no meio. A gente inverte o sentido da agulha para fazer a parte agora aqui para baixo, tá? Ó, vocês vejam que a gente fechou aqui em cima e agora vai fechar esses dois aqui. E agora a gente vem fazendo neste sentido aqui o bordado. Sempre pegando aqui neste ponto e saindo na diagonal que nem nós fizemos o outro. A gente está fazendo o mesmo processo, só que agora está no sentido horizontal. Tá? E assim a gente vai fazendo até lá embaixo. Ó, chegando aqui embaixo para fazer a virada é o mesmo processo. Daqui a gente inverte o sentido do ponto e faz assim por outro lado. E segue normal. É bem fácil esse ponto, né? Coloquem ali nos comentários o que vocês acham desse pontinho, se acham fácil. Ele fica tão bonitinho, pode ser feito em diversos trabalhos. E aqui a gente finaliza, ó. Fica assim, então, esse primeiro detalhezinho, e todos são feitos da mesma forma. Todos eles são o mesmo processo. Tá? Aqui no avesso,
eu tenho feito assim um nozinho, né? Eu amarro as duas pontas aqui. Como a linha é fininha, não faz muito volume, eu dou um nozinho, tá? Ó, só para garantir, dou os nozinhos e passo ele aqui para baixo do bordado. Tento pegar alguma trama ali do tecido, passo para cá a ponta da linha para ela não escapar. Essa aqui eu faço o mesmo processo. Coloco essa na agulha e faço a mesma coisa. E 90 centímetros de linha, sobra isso o suficiente para a gente fazer o acabamento, tá? A gente vai e volta com 90 centímetros de linha. Aqui a gente corta essas pontinhas e o avesso vai ficando assim já limpinho. Ó, o avesso fica assim o avesso, e o lado direito fica assim. Fica bem bonitinho, né? Um detalhe bem bonitinho. Agora o mesmo a gente vai fazer aqui, ó. Daqui para este próximo ponto são 10 tramas. Caso vocês não tenham feito o gráfico e querem começar a próxima, é só contar. Vou mostrar para vocês, ó, deste pontinho aqui, ó. Né? Este, quando nós fizemos, nós pulamos do meio 6 tramas. Daqui para cá são 10, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? No 10º furinho aqui, na 10ª trama do tecido, vocês façam todo o processo, vão fazendo os pontinhos, chega aqui, inverte, faz até lá, este vai até a parte de dentro aqui, né? Vocês vão fazer ele até chegar aqui no meio, né? Quando vocês verem que chegou o ponto aqui no meio, vocês invertem o sentido e façam ele até aqui. Ó, se contarmos, são 1, 2, 3 pontos para cá vocês vão ter que fazer para alinhar com este aqui. Quem não fez o gráfico, né, vem fazendo ele. Quando chegar aqui neste ponto alinhado, ó, bem no centro aqui, aí vocês façam mais 3 pontos para um lado para alinhar, que nem tá aqui no gráfico, ó, são 3 pontinhos, tá? Então, para fazer essa outra parte, vou contar daqui até aqui 10 tramas ou 11 furinhos. Vou marcar o furinho. Vou passar a agulha por ali, coloquei mais 90 centímetros de linha na agulha e vou repetir todo o processo. Vou deixar aqui a ponta dela, depois a gente faz o acabamento no final, que nem fez neste primeiro, e aí tudo se repete, ó. 4 tramas e pula 2 na diagonal aqui. Tá? Aí a gente vai fazer até aqui. Quando chegar aqui, a gente vê, ó, quando chegar alinhamento, caso vocês não tenham feito o risco, quando ficar no mesmo alinhamento que este ponto, a gente sabe que é na hora de inverter o sentido do bordado. Ó, aqui chegamos no último ponto, que ficou no mesmo alinhamento daquele que nós fizemos ali antes. Ó, aqui vocês vejam que eles chegaram no mesmo alinhamento, ó, os dois estão na mesmo alinhamento. Aí agora a gente faz o sentido contrário, vem para cá e começa a fechar os pontos na horizontal. E agora a gente vai fazendo esse processo até o final. É bem fácil, né? O que vocês acharam? Coloquem aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês. Ó, pessoal, ficou assim então essa primeira parte, e todas são feitas da mesma forma. Para fazer o próximo detalhe, uma continuação, outro aqui, a gente parte sempre do centro deste aqui, deste ponto do meio. Vocês podem fazer um alinhavo ou uma marcação, ou pôr o alfinete, para vocês saberem onde é o centro aqui. Com esse centro marcado, vocês vão pegar a partir do centro da toalha, contar 10 tramas. Façam a marcaçãozinha, põe um alfinete, eu faço um alinhavo também, para saber onde é a primeira marcação. Depois contem mais 10 tramas e façam outra marcação. Vocês sabem que o primeiro detalhe, este aqui, né?
este aqui, a gente começa 6 tramas do centro aqui, deste meio deles aqui. Nas primeiras 10 tramas, depois do centro da toalha, e 6 tramas para o lado. Aí vocês começam o primeiro ponto e façam todo o processo que nem a gente fez aqui no início. E o outro detalhe, a gente sabe que é 10 tramas de distância um do outro, né? Aqui, ó, entre este e esse aqui são 10 tramas. Aí vocês façam um ponto, façam ele até o final, e assim a gente vai repetindo esse processo, né? Quantas vezes for necessário. Partindo sempre do meio, tendo as duas marcações, vocês já sabem como começar. Primeiro ponto, 6 tramas do centro, e o outro 10 tramas do primeiro ponto. Aqui e aqui. Aí sabendo onde começar, aí é fácil, né? Aqui a gente sabe que são 8 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos aqui, e aqui são 3, ó, 1, 2, 3, para eles ficarem alinhados nesse tamanho. Caso vocês queiram fazer até o meio, fazer maior, pode ser feito, tá? Eu quis fazer nesse tamanho. Caso vocês queiram fazer ele até o meio, aí depois só cuidem que eles vão se cruzar aqui, né? Aí dá uma outra composição, tá? Mas pode ser feito, não tem problema. Esse aqui é só uma sugestão. Para fazer o pontinho aqui dentro que eu fiz, o falso crivo, este pontinho, ó, fica todo furadinho. Esse é o chamado falso crivo. Eu mostrei como fazer ele na amostra 3 da série de vídeos pontos básicos. Esse é o chamado falso crivo. Para fazer, neste caso, eu quero que apareça só o efeito do furinho, então eu uso uma linha bem fina. Nesse caso eu estou usando esta linhazinha aqui. Tá? Vou mostrar só essa para vocês, que ela tem que ser mais fininha para fazer o crivo, ou faço o crivo. A gente usa sempre uma linha bem fininha, tá? No caso, para fazer este, eu estou usando esta aqui. Para fazer então esse falso crivo aqui dentro deste detalhe, eu usei 60 centímetros de linha, tá? Dá para fazer toda esta parte aqui. Para começar ele, daqui deste ponto até aqui são 10 tramas ou 11 furinhos. Então eu vou contar 1, 2, 3, 4. O primeiro pontinho eu vou fazer daqui para cá no quarto furinho, aqui na quarta trama, tá? Eu vou colocar, vou sair aqui, vou deixar a linha aqui, depois a gente faz o acabamento no final. Deixar aqui um pedaço da linha. E aqui eu vou fazer o pontinho. São pontos de 2 tramas ou 3 furinhos. Então aqui eu vou pegar 1, 2, ó. Ó, então aqui eu vou dar uma laçada nessas 2 tramas, ó, vou prender elas duas, tá? Aqui eu volto aqui para baixo para pegar as duas aqui do lado. Eu vou pegar por baixo que eu não consigo virar a mão assim. Ó, daqui eu vou sair 2 tramas aqui na frente, ó. Eu vou fazer tipo uma escadinha. Vou fazer um na vertical, um na horizontal, um na vertical, um na horizontal. E assim eu vou fazendo. Aqui também eu vou dar uma laçada neste ponto. Eu vou amarrando os pontinhos, né? Vou dando uma laçada neles, ó. É só isso. Só para prender ali as traminhas e fazendo os furinhos, ó, tá? Daqui eu vou descer 2 de novo. Ó, vou dar uma laçada nestes 2 aqui de baixo. Vou voltar para cá para ir descendo, ó. É só isso, gente, é super fácil. Às vezes as pessoas veem assim o crivo, é muito difícil. Mas não, ó, esse aqui é um falso crivo bem fácil, ó, tá? Ó, dá uma laçada nas 2 tramas, puxa bem, né, para prender. E aí passa para as 2 de baixo. E assim a gente vai indo. E os furinhos vão aparecendo, ó. Fez a laçada ali. Passa para as 2 da frente. E assim a gente vai fazendo. Um ponto na horizontal e um ponto na vertical. Aqui para fazer a virada deste ponto, ó, chegamos bem no centro aqui onde os pontos estão alinhados, né? Ó, então a gente vai fazer aqui, ó, faz este pontinho normal,
Vamos fazer um aqui embaixo. Vou fazer este aqui. Só para ele ficar com o furinho ali. Volta ali, ó, voltou nele. E agora faz aqui pro lado. Volta aqui, sobe. Vocês vejam que eu tô só dando laçada, né? Uma laçada na vertical e uma na horizontal, pegando sempre duas tramas do tecido. Dá uma laçada, pega as duas do lado. Dá uma laçada, volta, sobe duas. E assim a gente vai fazendo, gente. É só isso, é super fácil e super rápido de fazer. E fica um efeito bem bonitinho, né? Ó, para fazer mais uma virada aqui, é bem simples. A gente faz o ponto, sobe, ó. Vocês percebam que ele tá alinhado com esse ponto aqui de cima. A gente faz, dá uma laçada nessas duas tramas e desce aqui para baixo de novo para ir pro lado e continuar o bordado, ó. Vem aqui pro lado, dá a laçada nestas duas, volta para cá e vem fazendo normal. E aqui o finalzinho é simples também, ó. Chegou aqui no alinhamento desses dois pontos. Ele termina igual quando a gente começa, ó, com um pontinho assim na vertical, ó. Mesmo pontinho que a gente começou lá do outro lado, a gente termina aqui, ó. Fica exatamente igual, tá? O acabamento é simples, é só tentar passar aqui por baixo do bordado. Eu vou pegar uma trama aqui, dar uma laçada, ó. Uma laçada, uma trama do tecido, dá para passar aqui por baixo das tramas, já que a linha é branca, né, não vai aparecer, tá? Aí o avesso fica bem limpinho. Ó, e fica assim esse efeito, ó, todo furadinho. Fica bem bonitinho, né? Esse é o falso crivo bem fácil. Quero saber se vocês acharam fácil também. Coloquem ali nos comentários. Essa pontinha do início a gente faz a mesma coisa, tá? A gente coloca ela na agulha, dá uma laçadinha aqui e passa por baixo das tramas para fazer o acabamento. Ó, o avesso dele fica assim. Fica bonitinho também, né? E o lado direito ele fica com esse efeito furadinho no tecido, fica super bonitinho. Eu vou mostrar agora então como fazer a florzinha. Essa florzinha, como são pontos de 9 tramas, é um ponto grande assim, fica melhor se fizer no bastidor, tá? Caso não queiram fazer no bastidor, não precisa. Eu vou usar ele porque eu achei que ficou melhor de fazer ela, tá? Então, ó, eu tenho esse bastidor, assim, não é muito grande. Eu vou pôr aqui então, que fica melhor de fazer essa florzinha. Ó, vou posicionar aqui no bastidor então para fazer a florzinha. Essa florzinha aqui é o centro, né, da toalha que nós marcamos, ou deste detalhe, não precisa ser no centro da toalha. Entre esses dois detalhes que a gente vai fazer a florzinha. Então a gente já sabe que aqui é o centro da toalha e aqui é o meio entre os dois. Então essa florzinha aqui seria o centro. A gente não faz ela bem no centro. Não sei se vai aparecer para vocês. A gente vai fazer uma trama na diagonal, ó. Pula aqui uma trama para cá, daqui pula uma trama na diagonal, tipo um X aqui a gente vai fazer, ó, tá? A gente vai fazer nestes pontinhos aqui os pontos da florzinha. Marquei só para vocês verem onde fica mais fácil de eu explicar para vocês onde vai ser feito. Para fazer essa florzinha, eu tô usando 1 metro de linha. Eu vou colocar o código das cores ali na descrição do vídeo, tá? Mas usa 1 metro de linha. Eu vou começar, poderíamos começar de qualquer pontinho, né? Vou começar daqui. Eu vou deixar a ponta da linha na espera ali, depois a gente faz o acabamento. Eu vou passar por aqui só para segurar a ponta da linha. Ó, vou deixar ela aqui, vou dar uma laçadinha aqui só para ela não... Como eu vou ter que puxar o ponto, né?
para ela não escapar, ó, dá uma laçadinha, tá? Assim ela fica presa aqui. Eu consigo fazer, ó. Vou sair aqui então neste pontinho, tá? Eu fiz ela com 9 tramas, os pontos, vocês podem fazer menor se quiser, tá? Então contei, ó, deste ponto aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vai dar aqui em cima. Vou só marcar para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Então vou fazer aqui e aqui, ó, alinhados, tá? Os pontos têm que estar no mesmo alinhamento das tramas aqui, ó. Esse alinhado com esse aqui alinhado com esse, tá bom? Então aqui são 9 tramas ou 10 furinhos. Deste ponto aqui eu vou passar para este aqui, ó. Eu vou cruzando as linhas, eu vou entrar neste furinho aqui deste outro lado. Ó, fica assim o ponto atravessado. Dali eu vou sair neste furinho aqui do lado, ó. O bom do bastidor é que ele mantém todos os pontos com a mesma tensão, não fica um ponto mais frouxo que o outro, tá? Só por isso que eu tô usando o bastidor, tá? Então eu saí aqui nesse furinho, deste aqui eu vou cruzar, ó, vou entrar neste aqui, ó, no outro lado. Ó, ficou um X primeiro. Dali eu vou sair de novo nesse mesmo furinho do início, ó. No mesmo furinho que eu comecei o bordado, tá? E aí eu vou começar, vou descer uma trama aqui, fazer um ponto deste lado aqui. Aí eu saio aqui no mesmo furinho deste lado para fazer o ponto do outro lado. Daqui, ó, eu vou fazer, descer uma trama na diagonal aqui, fazer neste furinho. Aí eu saio aqui embaixo e faço agora do outro lado. Daqui desço um ponto na diagonal e faço um furinho, né? E faço aquele ponto ali. Aí saio aqui de novo para fazer, ó, daqui pulo um na diagonal e faço aqui. Daqui eu saio aqui para fazer o ponto do outro lado. Tá? Se eu saio aqui, se eu faço esse ponto, eu saio aqui para fazer o ponto do outro lado. Aqui tem já 1, 2, 3, 4. Eu fiz 4 pontos só para cada lado, tá? Daqui desse lado eu vou sair aqui embaixo para fazer o último ponto do outro lado. 1, 2, 3, 4 aqui. Tá? Essa primeira pétala fica assim. Agora a gente sai aqui no mesmo furinho para fazer a pétala pro lado de cá. Aqui a gente conta de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí vamos fazer um ponto aqui e um aqui. Aí aqui a gente sabe que vai ter que descer um ponto, fazer aqui, aqui e aqui, ó, na diagonal. Este ponto aqui a gente desce, desce e desce. São 4 pontos na diagonal para cada lado. Aí é o mesmo processo que a gente fez aquele outro ali. Saímos deste lado, então a gente vai fazer o ponto do lado oposto. Vai sair aqui neste primeiro ponto. Tá? Vocês observem, eu saí do lado de lá para fazer o ponto daqui. Quando eu saio aqui, eu faço o ponto de lá. Tá? Assim a gente vai cruzando as linhas, ó. Ó, fiz deste lado, agora eu vou sair aqui para fazer o outro lado lá, ó. Faço aqui.
Este último ponto, a gente passa para este furinho aqui, ó, para fazer a pétala deste lado. E aí todo o processo é o mesmo. Daqui a gente vai contar 9, fazer o lado de cá, sai ali, faz o lado de cá, sai, tá? E a gente vai cruzando assim as pétalas. O processo é sempre o mesmo. E aqui o último ponto da florzinha é essa. Ó, ela fica assim. O avesso a gente agora, ó, a gente pega a linha que ficou na espera no início. Eu vou pôr as duas aqui no centro. Eu vou dar um nozinho nas duas. Depois eu vou fazer um acabamento aqui no meio, ele vai esconder esse nozinho, tá? Ó, só para ter garantia, eu vou dar um nozinho nelas aqui, para ficar bem preso. Bem no meio aqui, que depois eu vou fazer um acabamento, não vai aparecer. Essas pontinhas da linha a gente põe na agulha e tenta passar por baixo do bordado. Ó, passando aqui por baixo do bordado. Tá? A gente vai dando uma volta aqui por baixo. Só para não deixar a linha solta aqui. Ó, dá algumas voltas aqui por baixo. E aí pode cortar o excesso. Faz o mesmo com esta aqui. E o avesso desta florzinha fica assim. E o lado direito fica assim. Fica bem bonitinha, né? Uma florzinha diferente, ó. O miolinho desta florzinha, eu peguei uma linha mais escura um pouco, um vermelho mais escuro. Eu vou tentar passar aqui por baixo. Vou dar uma laçada numa trama. Saio aqui no centro. Eu fiz ponto reto normal, fiz 2 pontos assim, contei 1, 2, 3. Fiz um ponto e repeti ele, fiz 2 pontos aqui. Aí fiz pra cá mesmo, 1, 2, 3 aqui. Tá, eu fiz nessa distância, nesse tamanho, vocês caso queiram fazer diferente, pode ser feito. Eu fiz sempre 2 pontos retos aqui, só para ele ficar bem marcado, ó, fica mais grosso, né? Pra cá também. A gente cuida, né, pra ficar um pontinho do lado do outro, pra ficar bonitinho. Que aí fica melhor. Ó, faz um ponto e repete o ponto de novo. Cuida aqui pra um ficar do lado do outro. Ó, fica um do ladinho do outro. E aqui pra finalizar eu fiz um pontinho, um nó francês, tá? Peguem a linha, ó, 1, 2, 3 laçadas eu dei na linha aqui, ó, fica segurando, tá? Não larga, segura e direciona a agulha aqui pro centro do miolinho, ó, tá? E fica segurando aqui, ó. Tá vendo que eu tô segurando aqui a linha? Eu dei as laçadinhas para elas não se desfazerem. E aí vai puxando a linha bem de leve, ó. Agora pode soltar. Aí fica um nozinho francês ali bem no centro. Tá? É uma opção. Tem pessoas que botam uma perolazinha, fazem outros detalhezinhos, tá? Eu fiz um nozinho francês aqui no meio só para dar um acabamento. Ó. Ficou, não sei se tá dando para ver no vídeo. Fica bonitinho, né? E aqui o avesso. A gente tenta passar também, ó, por baixo aqui dos pontos, a linha, que ela fica bem presa.
Só dar umas passadas assim, que ela não tem como escapar a linha. Tá? E aí o avesso fica limpinho também, ou não aparece, passando por baixo dos pontos. Ó, fica assim o avesso. E o lado direito fica assim, então, essa florzinha, tá? É uma sugestão. Caso queiram fazer diferente, pode ser feita. Ou outras florzinhas também pode ser feito, tá? Pessoal, o bordado é basicamente isso. Agora é só repetição. Agora eu vou ter que fazer este mesmo processo aqui, tá? Exatamente tudo a mesma coisa. Depois vou fazer outra florzinha aqui, outra florzinha aqui. Vou fazer para cá a continuação. Eu acho que não tem necessidade de eu mostrar, né? Tudo uma repetição agora. Eu vou finalizar e volto com ele prontinho. Se ficou dúvida, coloquem ali nos comentários. E se não ficou dúvida, coloquem ali também o que vocês acharam deste trabalho. E a cidade de vocês. Eu gosto bastante de saber onde cada uma de vocês mora, tá? Eu vou fazer e já volto com ele pronto. Vejam, pessoal, o trabalho finalizado. Fica bem bonito, né? Ele é bem simples e é bem fácil de fazer. Coloquem ali nos comentários o que vocês acharam. Tem partes que eu coloquei o falso crivo, a outra parte eu não coloquei, para vocês verem como fica. Aí vocês podem fazer conforme a preferência de vocês. Fica bem bonitinho, né? E vocês viram que não é difícil de fazer. Podem usar outras cores, se quiserem pode fazer ele fechado, né? Fazer até aqui encostando no outro. Aí vocês podem fazer as variações que preferirem agora, tá? O avesso dele. Ó, o avesso fica assim. Fica bem limpinho, a gente esconde as linhas embaixo do bordado, né? Ele vai ficando bem limpinho também. Tá? Espero que vocês tenham gostado, que vocês consigam fazer. E era esse o trabalho então deste vídeo. Quem não se inscreveu, se puder se inscrever, não tem custo nenhum, é só clicar na palavra inscrever-se que tem ali na barra da página e tá pronto, não precisa botar nenhuma informação de vocês. Aparece um sininho, cliquem nele que sempre que tiver uma postagem nova vocês recebem o aviso. E deixem o joinha, quanto mais joinha tiver, mais a postagem é divulgada pelo YouTube, tá bom? Agradeço a todas por assistirem. Um abraço e até o próximo.